jogo do tigrinho, bets, odds, você com certeza já foi impactado por algum desses tipos de aposta online aqui no Brasil. E se eu te dissesse que esse mercado ele deve chegar entre 90 a 130 bilhões de reais agora em 2024? Você acreditaria nisso? Além disso, estima-se que cerca de 40% do orçamento das classes mais baixas, que são geralmente destinados a lazer, estão indo agora para esse segmento, o de apostas. Por conta dessa relevância que está se tornando esse mercado, e aí, obviamente, isso impactando, de certa forma, aí, o consumo do Brasil, a gente hoje vai falar sobre esse mercado e também sobre a regulamentação dele e como isso pode impactar o seu crescimento. Eu sou a Daniela Eger, Head de Varejo do Research da XP, e no XP da Questão desta semana a gente vai abordar sobre o mercado de apostas, seu potencial e também a regulamentação que entra em vigor a partir do ano que vem. Com a crescente popularidade do mercado de apostas, o Brasil está se preparando para regulamentar esse setor. Isso porque esse crescente segmento, ele tem não só impactado o varejo brasileiro e o consumo, e por isso tem que se endereçar para ver qual é a melhor forma dele ser consumido aqui no Brasil, como também ele pode trazer uma nova vertente de fontes de receita para o governo. Para vocês terem uma ideia, um estudo da Strategy estima que quase 40% do orçamento de famílias de classes mais baixas da parte de lazer está indo para apostas. Além disso, também teve um outro estudo do Varejo 360 que falam que isso está impactando e tirando o espaço não só de despesas discricionárias, como, por exemplo, comprar uma roupa ou gastar com cosméticos, mas também como gastos essenciais. Mais ou menos 30% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa falaram que, na verdade, deixaram de consumir comida, alimentação e também pagar contas de casa, seja contas de luz, contas de água. Você acredita nisso? E aí a gente entra nesse tema de regulamentação desse setor. Só para você ter um pouco o contexto, as apostas elas foram legalizadas em 2019. Só que a regulamentação não veio no mesmo momento. E aí ela foi adiada por conta da pandemia, depois por conta das eleições presidenciais, até que no fim de 2023, de fato, ela foi regulamentada. Só que ela só vai começar a valer, de fato, no início do ano que vem, ou seja, em 2025. E para tentar entender como que a regulamentação pode impactar o mercado aqui do Brasil, a gente olhou para os Estados Unidos e fez um estudo de caso. Ou seja, viu o que aconteceu lá e usou isso como uma referência para o que pode acontecer aqui no Brasil. Basicamente, uma vez que foi regulamentado esse mercado de apostas lá nos Estados Unidos, você acredita que ele até cresceu desde então? E esse crescimento, ele se deu tanto porque mais gente entrou nesse mercado, ou seja, vieram novos usuários, novos apostantes aí para esse mercado, como também os que estavam apostando, continuaram apostando ainda mais. Na verdade, até se cresceu, multiplicou em quase 8 vezes o valor que se apostava nos próximos 12 trimestres subsequentes. Ou seja, assim, a pessoa continua apostando e colocando cada vez mais dinheiro na plataforma. E isso não só mudou essa questão de crescimento do mercado, como também o próprio padrão de consumo desse americano. Eles se tornaram cada vez mais endividados, começou a se tornar uma coisa mais normal se endividar, não só para apostar, mas como para fazer outras coisas também, consumir outros tipos de segmento. E o que isso quer dizer então para o setor de varejo? Na nossa visão, a gente tem visto esse crescente mercado de apostas como um ofensor do crescimento do consumo, porque a gente vê que a renda disponível não está tão ampla, né? A gente ainda tem alguma questão de que está crescendo, mas ainda está apertada essa renda, sem muito espaço para você consumir muito. Então, parte dela já está indo para um outro segmento, ou seja, está tendo uma competição aí para você gastar com roupa, gastar com cosmético, até alimentação, como eu comentei, para você apostar. Então, você tem esse destino adicional desse dinheiro, como também, às vezes, o dinheiro vai para lá e não volta nunca mais, porque você tem a perda, né? Então, a gente acha que isso está, sim, sendo um desafio para o consumo brasileiro, e por isso a gente tem que continuar monitorando muito de perto a evolução do mercado, o impacto da regulamentação nesse crescimento, ver se de fato vai seguir como foi os Estados Unidos, porque no fim ele está sendo um fator que tem impactado o varejo brasileiro e o consumo dos brasileiros de modo geral.